Presidente, até pegando o gancho aí de contratação, enfim, uh, o site fez um levantamento nas redes sociais da Elenco Esportes e também nas redes sociais dos proprietários e sócios da empresa, o Fernando Garcia, Guilherme Miranda, Léo Cornacini, para saber quais jogadores tinham alguma relação com o Corinthians. O levantamento apontou 53 jogadores na última década. Não é e aqui verdade. calma. E aqui a matéria deixa claro até duas coisas. Que foram 53 jogadores que ou eram da empresa antes de vir para o Corinthians, ou vieram ao clube já pela empresa, ou se tornaram na empresa depois de jogarem no clube. Foi num período de 10 anos, isso com 3 presidentes, não foi apenas você. Deixamos sempre claro na matéria que tinha o Gobi e o Roberto também viveram esse período. Você pega na matéria, eu fui o que menos fiz. A minha pergunta é essa, assim, você acha que é um número alto? Dá mais ou menos 5 jogadores nesse cenário dessas 3 possibilidades, antes, durante e depois. Você acha um número normal? Daria para ser menos? O que você pode falar sobre essa relação de vocês com o elenco? A minha relação com o elenco, com o Juliano, com o Carlos Leite, na primeira gestão era o Carlos Leite. O Andrés é sócio do Carlos Leite. Agora deve ser o Fernando. E, infelizmente, eles estão ricos e eu não ganho dinheiro. É inacreditável. Mas presta atenção, o Fernando é um dos grandes empresários do futebol brasileiro. Ele tem jogadores. E se interessam os jogadores para nós vamos fazer. Nos 10 anos não teve 12 jogadores comprados por ele ou vendidos por ele. Agora, o jogador está no Corinthians, ou está em outro clube. Eles vão lá dar 500 mil, 100 mil, 200 mil, que é esse rolo que tem entre empresários. Com o jogador, o Corinthians não tem acesso a isso. Se eu pudesse, eu queria jogador sem empresário nenhum. Fosse de clube para clube, com empresário direto. Agora, você pega um moleque que está aqui desde os 7 anos. Quando chega a 16 anos, antes dos 16, você conhece a mãe, o pai, é churrasco, ajuda, e dá ajuda de custo e ajuda. 16 anos chega 2 advogados e, às vezes, 3 empresários brigando para ver quem é o dono do jogador. Infelizmente, é a realidade do futebol brasileiro. Então, você acha que ele é um empresário como qualquer outro? A sua relação com o elenco... Eu tenho amizade com ele, como tenho com vários outros, é a mesma. Ele não tem nem benefício e nem prejuízo. Infelizmente, felizmente, ele é irmão do Paulo Garcia, que foi candidato várias vezes contra mim, e acham que ele tem alguma coisa por causa do Paulo Garcia. Veja você, Paulo Garcia foi contra mim 4 vezes eleições, ou 3, e achavam que eu tenho alguma coisa com o Fernando, e agora acho que o Paulo vai ter com o Fernando, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se ele tiver bom jogador e o Corinthians quiser, seja Paulo, João ou Pedro, o Corinthians tem que contratar. Ainda nessa... de eleição... Aí, o jogador está no Corinthians, ele era do empresário Y, aí o Fernando foi lá por qualquer outro motivo, o jogador quis trabalhar com o Fernando. Vai renovar o contrato? Não. É do Fernando? Não. Não vou renovar, o jogador pode ir embora. Falando sobre o planejamento, até que você cita, imagino que junto com comissão técnica, diretoria, e voltando a um assunto que o Vessone levantou, sobre as contratações da elenco, enfim, você cita que você foi o presidente que menos contratou jogadores do elenco, mas talvez tenha sido o jogador mais polêmico, assim, criticado pela torcida, que talvez até entre naquilo que você falou, de que o torcedor está mudando, enfim, a impressão do torcedor sobre as coisas, não sei, mas por que você acha que a contratação do Davó, desde lá de outubro, de novembro, que você acha o quê? Notícias, e a contratação do Davó, desde outubro, novembro, lá, já despertava tantos comentários negativos por parte de torcedores e continuam despertando até hoje? Mas isso, quem pediu a contratação do Davó foi o Cifuti e o treinador da época. E aí o Thiago Nunes chega depois. Como que foi essa conversa com ele? Bom, ele está no elenco, tem que usar o jogador. E se não usar, daqui um tempo... Não, mas ele ainda não estava no elenco. O Thiago Nunes chega no meio das conversas. Vamos, ele já estava bem demorada, que ela se finaliza no fim do ano. Só um minutinho, o tendencioso. Ou você pergunta e eu respondo. Mas você me interrompeu no meio da pergunta. Então, desculpa. Então, pode fazer a pergunta. Eu perguntei se o Thiago Nunes, ele sabia sobre a contratação, se houve uma conversa... A negociação ela foi uma negociação longa, ao longo dos últimos meses de 2019. E o Thiago Nunes foi contratado nesse meio do caminho. Eu queria entender se ele aprovou, se ele fez alguma ressalva, porque logo no começo o Davó aparentemente decepciona um pouco a comissão técnica no que era esperado. Posso responder agora? Você parou? Pode. Obrigado. Ele foi indicado pelo outro treinador. Quando o Thiago Nunes foi contratado, foi mostrado o elenco. E o jogador é um jogador jovem, tem um futuro enorme, e vamos tentar ver como ele vai até o final do ano aí. Ele tem um futuro enorme, daqui talvez um ano e meio, 2 anos, talvez, se tudo correr bem, você não vai fazer a mesma pergunta para mim, até porque você não vai fazer, mas outras pessoas
pode fazer o porquê que ele está bem ou está mal. Então, quando veio o Paulinho, ninguém nem queria ver o Paulinho no Corinthians. Quando veio o Felipe, quando veio... E um número de jogador, e como veio o craque que não deu certo. Então, isso faz parte do processo. Mas você não acha que o Corinthians contrata demais, por exemplo? Isso não. Entendi. Você não diria que o Corinthians contrata demais para conseguir esses achados, como você cita? Não. O Corinthians pode muitas vezes ter contratado demais ou muitas vezes de menos. Às vezes pode ter contratado mais e acertado menos, e ter contratado menos e acertado mais. Não, é que nem foi feito, não é uma ciência exata.